Assisti o terceiro episódio de The Last of Us e foi um episódio bem diferente do segundo, então vamos opinar sobre ele aqui nesse vídeo. Só lembrando que tô assistindo a série, mas eu nunca joguei o jogo, então todas as minhas opiniões são baseadas no que eu sei sobre a série, sobre o que eu pesquisei na internet, mas jogar o jogo eu nunca joguei. Vou sempre deixar claro isso aqui em todos os vídeos que eu fizer sobre essa série, porque eu sei que é baseada no jogo, então assim, eu vou pela minha experiência da série, o que eu estou acompanhando ali, tá? Então não vão ter tantos comparativos com o jogo, porque eu nunca joguei, só sei algumas coisas que eu peguei na internet. Mas antes de começar, não se esquece de já deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação que a gente tá tendo vídeo toda semana. O episódio já começou ali mostrando a cidade de Jackson, como que ficou depois de tudo que aconteceu, da invasão lá, dos infectados, a cidade estava totalmente destruída. Foi uma cena bem impactante e a gente teve ali uma cena bem sensível ali do Tommy limpando o corpo do Joel, né? E teve aquele momento tipo assim, ai, manda um beijo pra Sarah, que é a filha do Joel. E foi uma cena bem sensível, assim, achei legal eles colocarem, mas também não dramatizarem tanto, porque assim, gente, o segundo episódio já tinha sido assim devastador, né? Então foi dramático na medida, sabe? Ele só ali se despedindo do irmão dele mesmo. E ali também o hospital, mostrando as pessoas muito doentes. Teve aquela cena da Ellie, né? Que ela tá com aquele tubo ali na costela, porque ela tava com a costela quebrada. E aí ela acorda, lembrando daquela cena do Joel e gritando. Então ela claramente estava ali com um estresse pós-traumático, a gente pode dizer assim, porque ela presenciou uma cena horrorosa de uma pessoa que era praticamente o pai dela sendo morto na frente dela, assim, depois de ser muito torturado. Então é totalmente compreensível. E aí eu achei interessante eles já pularem um tempo, eu não sei se é assim no jogo, mas já pularem ali os 3 meses, né? Então já mostra ali a Ellie totalmente recuperada da lesão que ela teve, e tem aquela conversa ali com a psicóloga em que ela fala, não, mas eu tô bem, e a psicóloga ela fala, não, porque realmente você é a pessoa que tem a melhor saúde mental aqui desse lugar. E assim, é muito claro que a Ellie tá mentindo, gente. Não tem como ela ter passado por todo esse trauma e em 3 meses, ai, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo, eu tô ótima, não tô sentindo mais nada, pode me liberar. E a psicóloga sabe disso, a Gale, ela entendeu isso. E, inclusive, nesse momento, após esse momento, quando a Ellie tem alta ali do hospital, que ela tá indo embora, tem uma cena muito, muito boa, que é uma cena muito simples, que é só a Ellie saindo, ela tá, tipo, sorrindo, e o sorriso dela vai diminuindo, e ela vai ficando séria, que é aquela coisa, ela tava botando uma postura ali pra ela conseguir sair logo do hospital, porque ela tinha um objetivo, que era ir atrás daquela galera que matou o Joel pra se vingar, né, então ela precisava, pelo menos, fingir que tava tudo bem pra ela sair dali logo. Pelo menos foi o que eu interpretei. Então a gente teve aquela cena ali dela chegando em casa e vendo as coisas do Joel. Aquela cena bem emocionante que ela chora ali, sentindo o cheiro dele na roupa e tudo mais. E ali, pra mim, o drama do episódio acabou naquele momento. Porque depois a gente começa uma outra fase da série agora, que é o caminho ali da vingança da Ellie. E quem vai ajudar ela vai ser, obviamente, a Dina, que vai chegar e vai falar pra ela que tinha escondido, né, sobre o grupo da WLF, que é o grupo da Abby ali, que ela falou que não sabia de nada pra proteger a Ellie, né, ali no hospital. E aí elas acabam meio que, tipo, fizemos as pazes, estamos amigas, e aí decidem que vão falar com o Tommy pra poder juntar um grupo e ir atrás dessa galera pra vingar a morte do Joel. E o que eu acho, assim, maduro da parte da Ellie, porque ela poderia de primeira ter ido sozinha. Se eu não me engano, eu comentei no outro vídeo que esse episódio ia ser uma virada de chave muito importante pra série, pra ver se a Bella Ramsey ia conseguir segurar a audiência do público ou se não. E pra mim, a minha experiência, pra mim funcionou. Eu comprei a personagem. Por quê? Eu falei nos outros 2 vídeos que o que eu sentia falta era de uma Ellie mais madura, de uma Ellie que sabia que assim, as coisas têm maneiras de serem feitas, não é pra simplesmente sair metendo louco, porque as coisas não são assim. Eles estão vivendo num mundo apocalíptico, não tem como sair metendo louco e fazendo loucuras sem avisar ninguém, enfim, não dá. Não dá pra fazer isso. E nesse episódio eu consegui sentir esse início da maturidade da Ellie, principalmente por conta do trauma, porque pra mim, se ela não tivesse mostrado essa maturidade, ia ser um problema muito grande pra série. Falar, cara, como que ela sofreu um trauma tão grande, perdeu uma pessoa tão importante pra ela, e ela simplesmente não amadureceu? Não faria muito sentido, sabe? E aí, a partir desse episódio, eu comecei a enxergar uma Ellie um pouco mais madura. Apesar de, sim, ela ainda fazer coisas impulsivamente,
ainda foi um pouco mais consciente do que seria a Ellie do primeiro episódio, por exemplo. E pra mim isso ficou muito claro no momento ali que teve aquela reunião, né, pra votar se ia um grupo atrás desse pessoal da WLF, o grupo da Abby, pra se vingar do Joe, aquela votação ali na cidade de Jackson, se as pessoas iam, né, se estavam a favor ou se não estavam, que a Ellie faz aquele discurso que o Jesse falou pra ela, olha, se você quer falar, você se prepara, porque você tá com raiva e você vai acabar, tipo, falando o que você não quer. Você não vai conseguir, tipo, convencer as pessoas. E ela escuta. A Ellie de antes, ela não teria escutado. E o discurso dela foi 100% verdadeiro? Não, gente, ela quer se vingar. Ela não quer. Não, eu faria isso por qualquer um. Talvez faria, mas a gente sabe que no fundo, ela não tava falando totalmente a verdade ali naquele discurso dela. Ela quer sim se vingar do Joel, não é só querer ser uma boa samaritana pela cidade toda, pelo menos é o meu ponto de vista. Mas já achei mais maduro da parte dela chegar e escrever coisas assim pra falar racionalmente, sem falar na emoção e acabar, sabe, surtando. E também ter, de certa forma, aceitado, tipo, aí as pessoas votaram que não, pra não mandar o grupo, ok, eu vou sozinha. Aí entra o ponto de que não é tão maduro, mas eu entendo, ela quer se vingar, então ela, tipo, ela vai acabar indo. Ninguém ia impedir ela 100%, ela tentou fazer o certo. Pelo menos tentou. Não deu certo, ok, eu vou sozinha e eu vou me virar, eu vou atrás desse povo. Mudando um pouco o foco de Ellie, a gente já volta nela, mas queria falar sobre um grupo que apareceu agora nesse segundo episódio, que é o grupo dos Serafitas, né? Gente, eu estou estudando sobre The Last of Us, tá? Como eu falei no início do vídeo, eu não joguei o jogo, mas eu assisto bastante conteúdo aqui no YouTube de pessoas que já jogaram. Já li bastante sobre para entender tudo que tá acontecendo e trazer resenhas aqui mais completas, tá? Análises mais completas. E esse grupo que apareceu, aparentemente, são o grupo dos Serafitas, que são um grupo religioso, que é um pouco estranho, pelo que já vi uma galera falar ali. Eles não são tão do bem assim, mas eu não tenho toda a informação sobre isso. Eu não consegui achar muito, mas acho que a gente vai aprender bastante sobre eles nos próximos episódios. Mas já nesse, a gente teve a primeira aparição desse grupo. Interessante eles já começarem a introduzir esse grupo, porque, pelo que eu entendi, tem uma importância muito grande ali por esses próximos episódios, do envolvimento dos outros personagens principais dessa temporada. Então achei legal eles já começarem a introduzir aos poucos nesse episódio, até para que o público conheça e entenda que a série vai entrar numa nova etapa, com novos personagens, com novas histórias. E eu particularmente gostei da maneira que eles foram introduzidos, tá? Numa cena muito curta, uma cena simples, mas que a gente conseguiu, ok, temos novos personagens, nada muito extraordinário, mas temos novos personagens, a série tá se encaminhando para um outro momento. Voltando a falar sobre a Ellie, ela e a Dina decidem, né, ir atrás ali do grupo da Abby, mesmo que o conselho não tenha aprovado que mandassem um grupo inteiro, elas falaram, então a gente vai. E eu achei muito surpreendente que o cara lá, acho que se chama Seth, eu acho, que foi super preconceituoso com elas duas lá no primeiro episódio, naquela cena em que elas se beijam, é o cara que ajuda elas a fugir. Dá até uma arma nova ali pra Ellie. Não sei se funciona assim no jogo também. Isso eu realmente não achei em nenhum lugar pra saber se existe essa cena ou se não, se você já jogou o jogo. Responde aqui pra mim se essa cena existe no jogo ou não, ou se foi, tipo, totalmente mudado pra série. E eu achei interessante ele ser a pessoa que ajuda elas a fugir ali, né, de Jackson pra ir atrás de vingança. Achei interessante. E aí, a partir dali a gente começa a acompanhar essa jornada delas para ir chegar até Seattle, né? Que foi onde a Dina escutou que esse grupo tá localizado ali, o grupo da WLF. E nesse caminho, a gente tem uma cena também emocionante, que é da Ellie vendo o túmulo do Joel, se despedindo dele ali de verdade. Foi uma cena bem bonita, assim, uma cena simples, que pra mim mostrou ali o carinho que a Ellie tinha pelo Joel, que ela chega a assumir, né? Tipo assim, sim, eu sinto falta dele, né? Ela chega a falar pra Gayle lá no início do episódio, quando ela ainda tá no hospital, ela fala que sim, ela sente falta dele, que ele era, assim, uma pessoa muito importante pra ela. A gente teve aquele momento ali dela colocar os grãos de café ali no túmulo do Joel. Quando eu assisti de primeira, eu honestamente não entendi, mas pelo que eu pesquisei na internet, porque ele realmente gostava muito de café, e aí ela colocou aqueles grãozinhos ali. Então achei um momento simbólico e muito legal, assim, sabe? Porque não foi uma cena tão dramática. Eu fiquei com medo de colocar muito, muito drama de novo, porque ia ser devastador, gente. Eu já tinha chorado demais no segundo episódio. Tava a fim de dar uma segurada nas lágrimas. Nesse terceiro episódio não chorei nenhuma vez. Então, assim, me sinto evoluída, porque eu choro demais.
E aí a gente tem uma cena em que a Ellie e a Dina encontram o grupo dos Serafitas todos mortos, né? Porque no início, a cena que eu citei anteriormente, quando eles aparecem, eles são ali, eles descobrem que estão sendo seguidos, eles se escondem, aí não mostra mais, elas encontram os corpos deles. É uma cena, assim, bem horrível, porque tem crianças, né, mortas, enfim, é bem horrível. E a Dina vomita. E aí fica aí o questionamento. A Dina vomitou porque era uma cena muito nojenta ou porque a Dina está grávida? Pesquisei sobre o jogo, como eu falei pra vocês, e sim, eu descobri que a Dina tá grávida no jogo, né? Até então ninguém sabia se eles iam colocar isso na série ou não. Não sabemos ainda se isso vai ser confirmado, mas esse passar mal dela ali deixou uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo. Até porque também, logo depois disso, a gente tem a cena ali que elas estão naquela barraca, que elas estão se protegendo da chuva. E tem uma cena que era pra ter acontecido, um diálogo que era pra ter acontecido no episódio anterior, que é ali da Dina e da Ellie falando sobre o beijo delas, que a Dina pergunta, ai, que nota você dá pro meu beijo? E a Ellie fala e tal. Essa cena era pra ter acontecido lá naquele lugar lá que tinha a maconha lá do Eugene, mas como mudou, né, os personagens onde cada um estaria, eles tiveram que deixar esse diálogo pra depois. Esse diálogo em específico eu achei inteiro na internet do jogo. Vi como que é, todas as falas e tudo. Logo depois dessa conversa, as duas ficam se pegando lá e tudo mais. E na série, eles mudaram pra, tipo assim, elas falaram sobre, a Ellie deu a nota dela, e aí a Dina fala, ah, eu quero saber porque, assim, você é gay, eu não sou, e tudo mais, e eu quero saber a nota. E aí a Ellie dá a nota pra ela e tudo mais, e fala assim, ah, tipo, tudo bem, você pode voltar pro Jesse agora, né? E a Dina fala, ah, eu já voltei. E isso, mais uma vez, dá a entender. Será que ela, nesse tempo em que a Ellie estava internada, a Dina realmente voltou com o Jesse e aí que ela engravidou dele? Por quê? Pelo que eu entendi, desde o início do jogo 2, a Dina está grávida. Ela sabe que ela está grávida. Até o momento, a gente não tinha tido isso. E eu acho que talvez na série eles não tenham colocado isso antes dela estar grávida, porque ela ia ser a pessoa que ia estar com o Joel, né? Que ia ser apagada lá pelo o grupo da Abby quando eles foram torturar o Joel. Então talvez poderia fazer mal, talvez não faria sentido ela, né, agir do jeito que ela agiu nos primeiros episódios estando grávida. Então eu acredito que sim, eles vão colocar essa gravidez dela a partir desses próximos episódios, porque vai fazer sentido agora, tipo, ela ter se relacionado de novo com o Jesse enquanto a Ellie estava no hospital. Mas eu vi que muita gente não gostou dessa cena. Assim que acabou o episódio, eu fui ver no Twitter. Eu sempre faço isso depois que eu termino de assistir. Eu vou ver o que a galera tá falando por aí pra entender os outros posicionamentos, entender o que tá igual ao jogo, o que não tá igual ao jogo. Eu vi que muita gente não gostou, porque falou que o diálogo ficou muito raso, que não acreditam que não vão fazer elas duas serem um casal de verdade. E assim, no meu ponto de vista, tá? Eu acho que sim, elas vão ficar juntas. Não faz sentido eles, tipo, separarem o casal, porque aparentemente é um casal que tem muitos fãs, né, por conta do jogo. Mas eu acho que a Dina tá tentando se descobrir. É a minha opinião. Por quê? Pra mim é muito claro de que ela gosta da Ellie. O jeito que ela fala com a Ellie, o olhar dela pra Ellie, pra mim fica muito nítido que ela tem um negócio ali, que ela gosta da Ellie, só que às vezes talvez ela tá com medo, e a Ellie também não avança, porque eu acho que a Ellie tem muito respeito por ela. Ela não vai sair, tipo, se atracando, porque pelo que parece no jogo elas têm mais intimidade já desde o início. Só que eu também tem um ponto que eu sempre gosto de falar, nem sempre dá pra adaptar totalmente a obra original pra uma série ou pra um filme, né? Porque precisa de mais contexto, precisa de uma coisa um pouco a mais. Então, não, eu não acho que o diálogo delas tá raso, não acho que a relação delas tá rasa, eu acho que está em construção. É muito diferente de falar que tá raso. Porque a gente tá no terceiro episódio, até agora já aconteceu muita coisa. Em um prazo de, por exemplo, os primeiros 2 episódios, os acontecimentos são em, tipo, 3 dias. É muito pouco tempo pra poder desenvolver muita coisa, sabe? Agora que já se passou esse tempo, que elas vão ficar muito tempo juntas, porque elas foram nessa viagem para chegar até Seattle para se vingar, né, da morte do Joe ali, atrás do grupo da Abby, aí eu acho que faz sentido construir o relacionamento delas nesse momento, em que elas vão passar por muito perrengue juntas, elas vão ter que ficar juntas literalmente 24 horas, então eu acho que faz sentido construir o relacionamento delas mais a partir de agora pra série. Pra série, eu acho que funciona mais. Então, assim, vamos ter que aguardar aí os próximos episódios pra ver como que vai acontecer. Elas ainda, gente, elas vão ficar juntas, elas vão ter algum momento ali que elas vão se beijar de novo, porque lá no trailer que lançou, antes de lançar a temporada, tem uma cena que elas estão num lugar, assim, mais escuro, elas se olham e se beijam.
Eu vou ver se eu acho essa cena pra colocar aqui pra vocês. E essa cena ainda não aconteceu. Até esse momento na série, só teve o beijo delas ali naquela festa do Ano Novo. Então, elas vão ficar juntas de novo. Então, se acalmem, eu acho que o relacionamento delas tá em construção. Não acho que eles vão fazer isso da noite pro dia. Até porque a gente ainda vai ter uma terceira temporada. Então tem muito tempo pra ser desenvolvido esse relacionamento das duas. Eu acho que eles não vão fazer, tipo, da noite pro dia pra ficar mal explicado e o público falar assim, ai, gente, do nada, sabe? Por mais que já esteja rolando um sentimento e tudo mais, a Dina tem um negócio de vai e volta com o Jesse. E aí agora que ela vai ficar sem ver o Jesse por muito tempo, vai fazer muito mais sentido ela talvez se entregar de fato pra esse relacionamento com a Ellie. Então, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Bom, e aí o episódio finaliza com as duas chegando ali em Seattle, né? E aí entra um ponto que eu achei muito interessante. Elas acreditam que o grupo é um grupo pequeno, porque, né, a Dina tem aquela informação, o Eudino já falou, quando ele era dos vagalumes, citou sobre esse grupo, mas que acha que não era um grupo tão grande. Então elas estão achando que é tipo o grupo da Abby ali, aquelas pessoas, e mais um pouquinho só. Então elas acham que as duas vão dar conta de tudo. E aí a gente finaliza o episódio com o batalhão da WLF passando. Eles são um exército completo, eles não são simplesmente um grupinho de 10 pessoas que as duas vão chegar lá, atirar em todo mundo e acabou, se vingaram da morte do Joel. Não vai ser assim. Achei muito interessante isso, porque elas não sabem o que estão aguardando elas. Então o próximo episódio vai ser assim, tenso. E bom, dito tudo isso, o que eu achei do episódio no geral? Eu gostei. Por quê? A gente veio de uma carga absurda do segundo episódio. Foi muitos altos e baixos, foi guerras e um sofrimento absurdo. Então foram sentimentos completamente opostos dentro do mesmo episódio. Foi uma carga emocional muito alta. E esse episódio veio pra, ok, vamos acalmar. Vamos dar uma respirada, vamos com calma, vamos construir a próxima etapa da série para as pessoas entenderem, dar uma respirada. Porque realmente o segundo episódio foi muito pesado, então eu compreendo totalmente esse terceiro episódio ter sido um episódio mais calmo, um episódio mais tranquilo, que não aconteceu muita coisa. E isso também foi uma coisa que eu vi que muita gente não gostou, achou que o episódio foi fraco, que o episódio foi ruim. Mas eu, particularmente, acho que é um episódio totalmente de construção para a próxima etapa que a série vai enfrentar, que é ali a WLF, Seattle. Não vai ser só mais ali viver na cidadezinha de Jackson, todo mundo, vamos se proteger aqui um pouco e tá tudo bem. Não, agora elas vão entrar na pancadaria, na porradaria. A gente já tem aí o trailer, né, do quarto episódio, que vai ser muito tenso, vai ter muita coisa acontecendo, então a gente precisava de uma abaixada na carga, tá? Eu acho que era necessário. Porque eu acho que muita gente achou, tipo, esse episódio foi meio, porque o outro da semana passada tinha sido tão intenso que todo mundo achou que ia ser sempre assim. Só que, gente, séries não são assim, não são todos os episódios que vão ser extraordinários. Precisam de episódios de construção, de mudança de personagem, precisa de amadurecimento, inclusive foi o que eu falei nesse vídeo. Nesse episódio, consegui ver o início de maturidade da Ellie. Inclusive, para quem assistiu o primeiro vídeo que eu fiz aqui sobre The Last of Us, né, que foi sobre o primeiro episódio, eu falei que eu não tinha gostado muito da caracterização da Ellie, porque parecia que ela não tinha envelhecido o suficiente para parecer uma menina de 19 anos. Ela continuava com cara de 14, igual a primeira temporada. Agora, nesse episódio, eu já acho que a caracterização dela mudou e eu gostei demais disso. Porque é um detalhe, gente, muito simples. Nesse episódio, ela pareceu mais tipo, cabelo solto, reto, aqui na frente, com roupas mais escuras, são pequenos detalhes que passam mais cara de maturidade. Ela com o rosto mais sério, não com aquela cara de criança querendo aprontar o tempo todo. Então, isso traz a maturidade pro personagem. Como eu falei lá no primeiro vídeo, são pequenos detalhes que teriam feito já desde o primeiro episódio aparecer que ela tinha amadurecido. Então, que nem eu falei, eu acho importantíssimo, a partir desse terceiro episódio, eles tinham que fazer isso. Porque senão, aí sim, ia ser um problema muito grande pra série. Só que eles, graças a Deus, usaram o cérebro e fizeram isso. Acho que eles fizeram propositalmente isso, né? Deixar ela um pouco mais madura a partir desse terceiro episódio, porque ela vai precisar disso. E isso, mais uma vez, é o que eu estou falando, é uma construção de personagem, é uma construção de história, uma construção de roteiro que toda série precisa, que todo filme precisa. Tudo vai se montando aos poucos. E eu tô achando isso interessante. Eles montando essa série aos poucos, a maturidade dos personagens, construindo os novos cenários, construindo os novos personagens. Eu acho isso muito legal da série, gostei bastante, tá? Então, esse episódio, pra mim, está super aprovado. Foi o episódio mais tranquilo, que não aconteceu tanta coisa, mas foi um episódio que foi muito bom pra construção do
resto da série agora e pra gente dar uma respirada, porque aparentemente a partir de agora é só porradaria e pancadaria, não vai ter tempo mais de respirar nos próximos episódios. Muita coisa vai acontecer. Então, a gente precisava de um episódio um pouco mais tranquilo pra conseguir continuar depois da carga emocional absurda que o episódio 2 entregou pra gente. Bom, é isso. Essas foram as minhas opiniões sobre esse terceiro episódio de The Last of Us da segunda temporada. Como eu falei pra vocês, foi um episódio que eu gostei bastante, um episódio ali de construção, mas me conta aqui embaixo que você gostou, o que você não gostou, se você tá achando interessante, enfim, comenta tudo que vocês estão achando aqui, o que vocês acharam desse terceiro episódio. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.